Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Quer saber tudo sobre conciliação na Lei 9.099 de 95? Juizados especiais? Então assiste essa aula até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Já peço para você deixar um like se você gosta do meu conteúdo, faça sua inscrição e aproveite para ativar o sininho para receber as notificações. Nós estamos estudando aqui neste canal as principais formas consensuais de solução de conflitos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a conciliação. Mas eu vou abordar de forma específica a conciliação prevista na Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Portanto, se você não está estudando as formas consensuais, mas está estudando a Lei dos Juizados, essa aula também é para você. Gente, essa Lei 9.099 de 95 ela é uma lei bem antiga, mas ainda é a lei que é aplicada, no âmbito dos juizados especiais. Os juizados especiais, eles são conhecidos, pela maioria da população como juizado de pequenas causas, Por que ele é conhecido como juizado de pequenas causas? É a própria lei que indica, no artigo 3º e 4º dessa lei, que ela apresenta a competência dos juizados especiais cíveis e criminais, e aqui para nós, interessa os juizados especiais cíveis, ele vai julgar aquelas causas cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos. Então, são aquelas causas cíveis de menor complexidade, que exige uma produção de provas mais simples, por exemplo. Então, se o valor da sua causa não ultrapassa 40 salários mínimos, é o juizado especial que vai ser competente para julgar esta demanda. O juizado também julga aquelas ações de despejo para uso próprio, em que o proprietário do imóvel ele precisa despejar o inquilino que se recusa a sair do imóvel, que eventualmente está inadimplente, só que para o uso próprio dele. E também as ações possessórias, que versam sobre posse de bem imóvel, cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos, elas também vão para o juizado. E aí, que tipo de demandas que não podem ser julgadas pelo juizado especial? A lei também fala para nós, então, causas relacionadas a alimentos, a falência, causas fiscais de interesse da fazenda pública, causas relacionadas a acidentes de trabalho, estado e capacidade das pessoas, dentre outras, não podem ir para o juizado, justamente por serem causas mais complexas, exigirem um lastro probatório que muitas vezes o juizado ele não tem, não comporta a produção de alguns tipos de provas. E aí, é importante a gente dizer que o juizado, ele facilitou o acesso da pessoa, do cidadão e da cidadã comum ao poder judiciário. Por quê? Naquelas causas cujo valor não ultrapasse 20 salários mínimos, a parte ela não é obrigada a comparecer em juízo com advogado. Isso mesmo. Então, vamos supor que você tem uma cobrança contra uma determinada empresa de telefonia, você quer propor uma ação, se o valor da sua causa não ultrapassa 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. É uma questão que é criticada por algumas pessoas, mas é a realidade do juizado. Também o juizado, em primeira instância, não tem pagamento de custas. Então nós estamos falando de justiça gratuita para todas as pessoas, até mesmo para empresas, até mesmo para gente rica. Em primeira instância não existe esse pagamento de custas. Então está no artigo 54 da lei que a qualquer pessoa é garantido o benefício da justiça gratuita. Aliás, eu vou colocar a Lei 9.099 aqui embaixo para você poder acompanhar melhor essa aula, para você ler a lei completa e eventualmente até postar aqui embaixo dúvidas se você tiver. Então vamos entrar na parte da conciliação propriamente dita. Como que funciona? Eu proponho uma ação perante o juizado, com o auxílio de um advogado, representada por um advogado ou uma advogada, ou mesmo a parte que comparece sozinha, sem advogado, naquelas causas que não ultrapassam 20 salários mínimos, elas comparecem até a estrutura física do juizado, procuram o setor de atermação,
né, narram a demanda dela e aí vai ser confeccionado pelo serventuário uma petição inicial. Isso para a pessoa que está sem advogado. Se você tem advogado, o próprio advogado vai cuidar de tudo. E no instante em que é distribuída essa petição inicial, já é agendada a primeira audiência que vai ocorrer naquele processo, que é a audiência de conciliação. Então, você, no instante que a petição inicial ela é proposta, né, já é agendado para você o dia e a hora da sua audiência de conciliação. E aí, na figura no juizado, nós temos três figuras. Um juiz togado, que é o juiz de carreira, o juiz concursado. Um juiz leigo, que é um auxiliar da justiça, né? É um advogado que no juizado é permitido que ele atue como juiz leigo, atendendo a alguns critérios. E os conciliadores, certo? Os conciliadores, a lei fala que eles são preferentemente bacharéis em direito, só que na prática, a maior parte dos conciliadores, eles são estudantes de direito. E aí juízes leigos e conciliadores vão auxiliar os juízes do juizado, né, na condução dessas audiências. E aí, geralmente, essa primeira audiência, a audiência de conciliação que é marcada, ela é realizada na presença do conciliador, que atua sob a supervisão do juiz. E o conciliador, ele vai explicar ali, né, o que é aquele momento, ele vai ouvir as duas partes e vai atuar no sentido de propor possíveis acordos. Ele vai esclarecer as partes a respeito das vantagens delas realizarem um acordo. Ele vai explicar, por exemplo, que para o acordo ser feito, né, cada parte tem que ceder um pouquinho, ele participa ativamente, ele pode dar sugestões, ele não pode nunca forçar o acordo, mas ele apresenta os benefícios e as vantagens da conciliação. E aí, o que acontece? Nessa primeira audiência, né, a ideia é criar mesmo um momento apropriado para tentar solucionar este conflito, né, por meio de um acordo. Lembrando que se a parte ré ela não comparecer, ela foi regularmente citada, ela estava sabendo daquela audiência e não compareceu, pode ser pedida, né, a aplicação do efeito da revelia. O que é isso? É quando o juiz ele vai considerar como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, porque o réu não compareceu para se defender. Isso aí, né, também está previsto, você acha tudo isso do artigo 8º até o artigo 11 da Lei 9.099 de 95. Ela fala também, né, que o incapaz não pode ser parte no juizado, o preso, pessoas jurídicas de direito público, né, dentre outras restrições. Então vamos supor que essa audiência de conciliação foi agendada, autor e réu compareceram, o conciliador explicou, né, que é estudante de direito, explicou para as partes ali, né, possíveis acordos que elas poderiam celebrar, ouviu as partes, né, pediu para que elas apresentassem suas propostas. Ele conduz a audiência e o juiz ele pode, né, ele supervisiona o tempo inteiro na audiência de conciliação o trabalho desses conciliadores. Então o juiz leigo ou togado ele pode fazer a abertura da audiência, esclarecer, né, sobre as vantagens de um acordo. Essa audiência pode ser conduzida direto pelo juiz leigo ou pelo juiz togado, mas é mais comum que ela seja conduzida pelo conciliador sob a orientação do juiz. E aí, se foi feito o acordo, né, felizmente, esse acordo é reduzido a termo, né, é feita uma ata com os termos do acordo, essa ata é homologada pelo juiz e assinada, né, pelo conciliador e pelas partes. Vamos supor que não seja possível a realização de um acordo. Vai ser agendada uma outra audiência, que é uma audiência de instrução e julgamento. Nada impede que o juiz ele determine, né, que ele convole, ou seja, se não tiver acordo, se for ficar frustrada a conciliação, que imediatamente já seja realizada a instrução. Até porque o juizado ele é regido por uma série de princípios, né, que visam dar maior celeridade para o andamento processual. O juizado ele tem como característica, né, ter um rito mais célere, então nada impede que o juiz já convole, mas é mais comum também que seja agendada uma audiência de instrução e julgamento,
E aí nessa audiência, né, as partes podem levar as suas testemunhas, né, elas vão produzir provas, o juiz ele vai ouvir todo mundo até ele proferir a sentença que ele julga que seja mais adequada para o caso. Então, a petição que o autor faz quando ele vai dar início à demanda é chamada de petição inicial, a defesa do réu é chamada de contestação, né? A resposta do réu está no artigo 30 e artigo 31 da lei. Como eu falei para vocês, né, com relação às despesas, está no artigo 54 e 55, no juizado não há o pagamento de custas em primeiro grau de jurisdição, né? Se precisar recorrer e a parte não for beneficiário da justiça gratuita, aí sim ela vai precisar pagar, mas em primeiro grau não tem pagamento de custas. Pessoal, o índice, né, de acordos perante o juizado ele é bem alto, né? Muitas vezes as partes só estão precisando ali daquele momento para elas dialogarem. Então a conciliação ela é uma das formas consensuais de solução de conflitos que visam obter um diálogo entre as partes para solucionar aquela demanda de uma forma amigável. Claro que se uma das partes fizer acordo e não cumprir, cabe a outra parte, né, executá-la perante o juizado mesmo, mas esse não é o objetivo do nosso estudo aqui, aprofundar, né, neste assunto específico. Então a conciliação ela traz verdadeiras vantagens para os envolvidos. Por isso mesmo o Tribunal de Justiça, por exemplo, do meu estado, né, de Minas Gerais, periodicamente ele faz multirões, né, de conciliação, semana da conciliação, que o objetivo é agendar, né, o maior número possível de audiências de conciliação para propor esse diálogo para as partes e para buscar uma solução amigável para a demanda. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito de como que funciona a conciliação no juizado, comenta aqui embaixo, né? Não esquece de clicar para fazer a leitura da lei, pelo menos dos artigos que eu mencionei aqui, e eu vejo vocês em outras aulas. Um grande abraço e até mais!